Adicional de periculosidade. Sou a professora Andréa Lacerda. Bem-vindos ao webinar. Sou palestrante e consultora empresarial. Ministro cursos presenciais e à distância na área tributária, contábil, pessoal e custos na Andréa Lacerda Cursos, dentre outras instituições mineiras. Atuei como professora e palestrante no Senac-MG, Senai, CDL, Sebrae, FATEC, Sescom-MG, Facisa-BH, Unihorizontes e PUC Minas. Sobre nós, Andréa Lacerda Cursos. Somos uma empresa de educação com excelência na capacitação e atualização de profissionais nas áreas tributária, contábil, pessoal e custos, nas modalidades presencial e à distância. Firmamos um compromisso com seu crescimento pessoal e profissional por meio da aplicação de uma metodologia simples e eficaz. Nossas soluções para a sua carreira e seu negócio. Cursos de qualificação e de atualização, presencial e EAD. Cursos in company, personalizado com utilização de documentação da empresa. Materiais, e-book, apostila e vídeos. Visite nosso site. Aproveitamos para recomendar que visite nosso site www.andrealacerda.com.br. Você encontrará cursos que farão toda a diferença no seu crescimento profissional. Esperamos que sua experiência com a Andréa Lacerda Cursos seja incrível. Nos sentimos honrados com a sua visita. Bem, hoje no webinar nós vamos falar de atividades perigosas e do adicional de periculosidade. Primeiro, é muito importante nós conhecermos alguns conceitos. Por exemplo, salário básico é igual a salário base, salário contratual. É o salário que está ali no contrato, que foi estipulado no contrato, na carteira. E depois nós vamos ampliando esse conceito de forma que vocês possam entender melhor. Bem, de acordo com o artigo 457, compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Redação dada pela Lei nº 1999, de 1º de outubro de 1953. Parágrafo 1º. Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais, e aí as gratificações legais, gente, nós vamos entender que é aquela que é prevista em lei, no caso, gratificações de função pelo exercício do cargo de confiança, de acordo com a CLT, no artigo 62, parágrafo único, e as comissões pagas pelo empregador. Então, isso nós vamos entender como salário básico, salário base e salário contratual. Atividades ou operações perigosas. Conceito: atividades ou operações perigosas são aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, sugiram risco acentuado por causa da exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outra espécie de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial e atividade em motocicleta. A caracterização, como que pode ser caracterizada? A periculosidade é caracterizada e é classificada por meio de perícia, realizada por um engenheiro do trabalho. O adicional de periculosidade. O colaborador que trabalha em condições de periculosidade faz uso adicional de 30% sobre o salário. Lembrando, gente, que é 30% sobre o salário básico. Então, nós fomos lá no artigo 457, parágrafo 1º, e ele nos trouxe o conceito do que seria esse salário, o que vai estar embutido nesse salário básico, né? Sem os acréscimos resultantes de gratificações, aqui ele está falando outras gratificações, não a gratificação legal, porque ela está lá dentro do parágrafo 1º do artigo 457. Prêmios, né, para a pessoa receber o prêmio por desempenho, isso aqui não será considerado como salário básico. Ou participações nos lucros da empresa, também não é considerado como salário básico.
Bem, pode existir a possibilidade desse trabalhador ele estar exposto tanto a atividades insalubres que são prejudiciais à saúde, como também as atividades perigosas, como nós citamos anteriormente, simultaneamente. Mas é vedado, né, para ele ter os dois adicionais simultaneamente, utilizar os dois, receber os dois simultaneamente. Então, vamos ver aqui, opção por um adicional. A legislação veda a concessão simultânea dos adicionais de insalubridade e periculosidade, ou seja, dos dois ao mesmo tempo. Dessa forma, ocorrendo a presença simultânea dos agentes insalubres, que são prejudiciais à saúde e perigosos, na execução do serviço, o empregado deverá optar por apenas um dos adicionais devidos. E aí, essa opção ele vai fazer pelo mais vantajoso. Agentes insalubres e perigosos. Simultaneidade. Imagine que o colaborador execute seu trabalho em um setor da empresa que tenha presença de agentes insalubres e perigosos ao mesmo tempo. Nessa situação, o colaborador não pode acumular os dois adicionais, como nós vimos anteriormente, porque é vedado, embora haja exposição aos dois agentes, insalubre e perigoso. É uma realidade, porém ele não poderá, no caso, acumular os dois. Sendo assim, deverá optar por apenas um dos dois adicionais, conforme aquele que seja mais vantajoso. Então, vai verificar qual o valor que seria devido em termos de adicional de periculosidade, lembrando que é 30% do salário básico, ou então do adicional de insalubridade, tá? Tem mínimo, médio e máximo, ok? Aí vem adicional de periculosidade. O colaborador que trabalha em condições de periculosidade, nós já falamos anteriormente, ele faz uso de um adicional de 30% sobre o salário básico. Vamos renovar aqui, né? Sem acréscimo de gratificações, gente, não é gratificação legal, porque já faz parte. Prêmios ou participação no lucro. A súmula número 191 do Tribunal Superior do Trabalho determina que o adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico, que nós já falamos que é igual ao salário básico, que é igual ao salário contratual, e não sobre este acrescido de outros adicionais. O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide, né, da Lei nº 7.369 de 1985, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válida a norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico. Então, gente, no caso do empregado eletricitário, o cálculo dele é diferente. É sobre a totalidade, aqui está aqui para nós, é sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial, não sobre o salário básico. Letra C. A alteração da base de cálculo adicional de periculosidade do eletricitário, promovida pela Lei nº 12.740 de 2012, atinge somente o contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, neste caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 193 da CLT. Então, a vigência dela, né? Então, a Lei 12.740 de 2012. Então, tem que atentar. Para melhor entendimento, nós vamos colocar um estudo de caso para vocês tratando, né, do adicional de periculosidade. Então, nesse estudo de caso, nós temos adicional de periculosidade integral, ou seja, ele será pago correspondente ao mês inteiro. Vejamos a seguinte situação: um empregado mensalista com salário básico de 3.000, cujo serviço é exercido em condições de periculosidade. Então, o cálculo dele será 30% sobre 3.000. O adicional dele de periculosidade, então, será igual a R$ 900. Bem, agora nós temos o adicional de periculosidade proporcional. Então, a seguinte situação: um empregado mensalista, ele foi admitido em 14/6 de XX, com salário básico de 3.000, cujo serviço é exercido em condições de periculosidade. Bem, no primeiro item, a gente colocou lá 3.000 vezes 30%, seria o valor integral, correspondente a 30 dias, a um mês. Porém, nós vamos pegar 900, dividir por 30, que corresponde a um mês inteiro, e multiplicar por 17 dias. Por que 17?
porque nós contamos do dia 14 de junho de XX a 30 de junho de XX. Se você começa 14, 15, 16, 17, até chegar a 30. Então, nós teremos 17 dias. Para um dia, R$ 30. Para 17 dias, esse adicional é correspondente a R$ 510, ok? Bem, o material do webinar, né, deste webinar, ele será disponibilizado somente aos alunos do curso EAD, Departamento Pessoal para Iniciantes e Analista do Departamento Pessoal. Espero ter ajudado vocês. Excelente estudo. Se vocês precisarem de algo, fale conosco, né? Nós estamos à disposição de vocês.